Então, Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Elas Sem Filtro. Hoje a gente vai falar de algo que todo mundo sente, mas pouca gente admite: arrependimentos. Quem aí nunca se arrependeu de algo que fez ou que não fez? E aí, meninas? E vocês? Vou começar com a Kélia. todo mundo fala, né, sobre algo que fez ou deixou de fazer, mas eu ouço muito assim: eu nunca me arrependi de nada do que eu fiz e tal. Mas eu acho que existe sim esse arrependimento silencioso que a gente às vezes não tem coragem de falar, de verbalizar, porque tem medo de ser julgado, tem medo de ser cobrado. E eu tenho uma Tem vergonha, né? vergonha. Tem outros arrependimentos. Tem uma frase que me marcou muito, que eu vivia uns 20 anos atrás, e que uma pessoa de 70 anos falou. Assim, ela tinha acabado de perder o esposo, e ela falou assim: Nossa, eu me arrependo tanto de ter guardado. Eu guardei tanto e eu não usei com ele. Agora ele não tá mais aqui que eu poderia ter usado. Ou usado até dinheiro mesmo, que ele queria tanto ir para aquele restaurante e eu falava, vamos economizar. Não, não dá. Isso com 70 anos. É o arrependimento de não ter vivido da forma como deveria, né? E é uma coisa que às vezes, assim, não volta, né? Porque a Você pessoa não não tá tem mais tempo. aqui. Às Isso. vezes, um arrependimento, você perde tempo, a vida passa e você não viveu aquilo. E às vezes você não tem como voltar porque você já perdeu, as pessoas não estão mais aqui. É. Nesse caso dela é isso, por isso me marcou tanto, sabe? Eu acho, Você, Thelma, eu já acho teve algum assim, não arrependimento? muitos. Eu acho que algumas vezes aqui no podcast eu sempre falei que eu sou uma pessoa que não tenho muito si, né? Eu me jogo e depois eu vejo o que que vai dar. Mas isso não significa que eu não me arrependa de muita coisa. Arrependimento, eu acho que é um assunto que a gente vai falar horas, vamos chorar, né? Porque sempre tem mágoas envolvidas, né? eh, Perdas de pessoas, né, que não estão mais no nosso convívio, então a gente se arrepende de não ter curtido muito, né? Eu me emociono quando eu penso que poderia ter vivido mais tempo com meu pai, ter curtido mais, né? E isso não foi possível. Mas eu acho que, assim, a gente. Ninguém pode falar que nunca se arrependeu de nada, né? Só que a vida é assim mesmo, é um ensinamento, né? A gente se arrepende, aprende com os próprios erros e faz parte. E a gente pode enumerar vários arrependimentos: arrependimento de amores, arrependimento de empregos, de casa, de criação de filhos, né? Às vezes a gente, né, Adriana? A gente É, fala assim, poxa, poderia ter feito de uma maneira, mas os diferente. filhos não vêm com book, né? Não vêm com um manual de instrução. E às vezes eu olho e penso assim, poxa, eu poderia ter, me arrependo tanto de não ter ido mais às escolas do Bruno nas apresentações, mas eu tive que optar por outras coisas. Então, assim, eu acho que a gente poderia ficar falando horas e horas sobre arrependimento, né? Com lágrimas e risadas. Tem um arrependimento também, eu acho que são vários tipos de arrependimento. Tem o arrependimento desse que você falou dos filhos, né, da criação que a gente teve. Tem o arrependimento de você, às vezes, ter dito mais sim para caber naquela situação, que é uma coisa que a gente está sempre falando aqui, e é um ponto sempre, né, se a É. gente parar para analisar todos os podcasts que a gente gravou até hoje, a gente sempre fala dessa coisa, de dizer sim para poder caber naquela situação. É. E eu acho que a gente é uma coisa do nosso cotidiano que a gente faz muito. Então, assim, esse é um arrependimento que eu tenho. Às vezes eu acabo cedendo, né, em algumas situações para poder fazer ali o bem de todo mundo, ou da família, ou daquele grupo de amigos, ou do trabalho, sei lá, às vezes você acaba, né, se sacrificando e depois de lá à frente você se arrepende de não ter seguido o teu instinto. Aham. Isso que você falou, às vezes a gente 40, 50 anos e não percebe que a gente acabou tipo, cedendo muito, vivendo expectativa dos outros, e o tempo passou, não volta, e aí a gente se arrepende de não ter vivido aquilo que queria ter vivido, ou não, às vezes que deveria ter sido dado, para viver a expectativa alheia, né? Mas É, eu acho que também que isso também faz parte da vida
do ser humano mesmo, né? A gente está sempre em busca de alguma coisa, é da natureza. A gente está sempre em busca de um trabalho melhor, de ganhar mais, de trocar de casa, de ter uma casa melhor, um carro melhor. A gente está sempre em busca de alguma coisa. E não adianta, as experiências, não adianta você falar assim: olha, não faça dessa maneira para seu filho que é jovem, porque eu me arrependo de não ter viajado mais, de não ter passeado mais. Mas na vida é assim mesmo, as pessoas vão vivendo e depois vão tendo os arrependimentos. Mas quantos arrependimentos de viagens que eu não fiz, que eu podia fazer, mas estava envolvida em trabalhar demais, né? Em cuidar demais. E você, aquilo que você falou, a gente se arrepende às vezes de se diminuir para caber na vida do outro, né? Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, não tem como fugir dessa parte, né? Da vida. Então, assim, eu acho que o importante é que a gente aprende, né? Não tem como não existe ninguém que diga para você hoje, agora, fala, não me arrependo de nada na minha vida. Né? A gente escuta, às vezes, né, um ator, uma atriz, fala, não, tudo que eu fiz, eu faria de novo, viveria tudo exatamente como foi. Balela, sempre um arrependimento você tem. Eu acho que a gente fala muito dos arrependimentos que são óbvios, né? E aí, esses são mais simples, né? Porque assim, eu me arrependo de não ter ido na festa tal, né? Que, poxa, eu fiquei em casa, não fiz nada e deixei de curtir com os meus amigos. Mas aquele arrependimento que você não conta nem pra você no É o espelho, segredo, né? aquele que dói, assim, putz, eu tenho um arrependimento Eu desse também tenho. né, de nova, de assim, pô, eu tava nova, na flor da idade, tava lá, tal. E assim, podia ter curtido mais e não curti. E não fiz muita coisa por achar, isso não é certo, não tá certo, tem que ser dessa forma, tal. Eu tenho alguns arrependimentos de não Que você ter. não conta nem para você mesma. Eu tenho Eu me arrependimento lembro também. dele bastante, eu me lembro dele bastante desses arrependimentos, mas não conto nem pra mim, nunca contei pra ninguém, porque esses são mais sofridos, né? Porque realmente doeu em você. Doeu não ter feito, não ter tomado aquela atitude, não Uhum. ter se decidido, não ter, sei lá, perdido a chance, porque assim, não volta, né? A vida é em frente sempre, né? Então, assim, você às vezes está numa situação o que é, ou você diz, ou você se joga, ou você não se joga. Quando você não se joga, você não sabe o que deveria ter acontecido ali, o que ia É, acontecer. é. Então, assim, eu tenho arrependimento disso, sim, porque não fiz, não vou saber nunca o que poderia ter acontecido ou não. Entendeu? E ficou. Agora, esses que a gente fala, eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida, também não, porque vivi intensamente, deu certo, tô nessa vida, tô curtindo e tal. Uhum. Mas assim, alguns eu tenho, como você falou de filhos, às vezes, a gente coloca muito, né, um peso muito do que os pais foram com a gente não quer fazer com os filhos e quer ser diferente, 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 e no final tu acaba sendo a mesma coisa que teu pai e tua mãe foi. Claro que numa versão melhor, mas assim, você se depara com situações que quando o filho joga pra você ou te cobra de alguma forma, você fala assim, poxa, eu deveria ter feito diferente. Porra, me sacrifiquei tanto e escuto isso, que é o que você Uhum. acabou de falar aí. E isso acontece, então assim, porra, e É. dependia de mim. E relacionamento, né? Isso acontece no relacionamento, Porra, acontece com demais. amigo, acontece. É, é ficar atento, né? Acho que com a maturidade, com o tempo vai passando, aí você consegue enxergar um pouco melhor isso e consegue dizer um pouco mais de não com clareza, né? E aí, talvez os arrependimentos melhorem um pouco, porque você consegue perceber, por exemplo, quando eu era mais jovem, eu tenho um arrependimento desse que eu não conto nem pra mim, mas é um arrependimento que, assim, o meu tempo foi, eu não tenho como voltar. É. E aí é uma coisa que eu vivi, tipo, você fica, caramba, e aí? E você tem a vida daqui pra frente. Aí cabe pensar, é, o que é melhor, né? O que é pior, não sei, se arrepender do que fez ou se arrepender do que não fez. Eu O acho que 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 é vocês melhor se acham? arrepender, a minha opinião é se arrepender do que fez. Do que Porque eu acho que fez, é né? melhor porque você fez, entendeu? Deu certo ou não, foi a sua opção e você foi lá e pagou para ver. Eu também acho. Agora, você se arrepender do que você não fez, você vai Você ficar nunca na vai dúvida. saber Nossa, se É o que eu fiquei poderia na dar dúvida a vida certo. toda. Eu fiquei na dúvida, pô, não sei, E dependendo do não que for, sei. fica muito dolorido, né? Como esse caso Fica. que eu falei dessa senhora, né? Que... Eu não tenho arrependimento de uma coisa que eu não fiz, não. Eu tenho muitos arrependimentos de coisas que eu fiz, né? Bom, mas Muitos. pelo menos você viveu, né, Sim, Thelminha? eu acho que assim,
talvez em relação a tudo, né? Até em amizades, né? Amizades que, né, você julgava que a pessoa era extremamente sua amiga e você fez muita coisa, depois você se arrepende por não ter se doado tanto, mas isso faz parte, não me deixou mais dura, né? Não me deixou fria, faria, né, Tudo por de outras novo. pessoas. Então, assim, eu me arrependo do que não fez, não me lembro de arrepender de uma coisa que eu não fiz, né? Mas do cotidiano é isso aí que você falou. Ah, podia ter ido numa festa, podia ter ido aquele dia no tardezinho do samba, eu não fui, fiquei em casa fazendo nada. Então, Ai, assim, foi tão bom. então, mas Perdeu. Pra mim depois foi ótimo. Foi arrependi de não ótimo. ter ido, mas assim, mas na maioria dos meus arrependimentos são de coisas que eu realmente A fiz. gente tem os arrependimentos da gente ter trabalhado demais e vivido menos, o caso que você abriu aqui o nosso podcast falando, que eu acho que esse é um dos arrependimentos, né, que está muito na Mas eu na acho que na nossa maioria das pessoas, né? é, porque assim, a gente trabalha demais, a gente busca demais, é o conforto, é a viagem. Eu acho que isso tem, eu acho que esse conceito ele começa a ser revisto, né, nessa geração aí nova agora, por conta do status, né? Porque você quer muito estar bem, Esse é, tempo eu acho que é da criação. A gente sempre quer ser melhor que os nossos pais foram, né? mas E ali vai seguindo. Eu acho que você falou isso, essa geração agora, ela- eu vejo pelo meu filho, né? Não tem aquela mesma, não digo ambição, mas aquela coisa de trabalhar. Não, ele já, hoje, almoçando comigo, ele, não, estou bem tranquilo, o trabalho está tranquilo. Ele me contando coisa do trabalho, eu, poxa vida, eu já não, já teria lá querendo correr mais, e hoje eu vejo que ele está priorizando a qualidade de vida, a tranquilidade, e entendeu? assim, que despertaram para isso mais cedo. É, essa geração também agora tem muito essa coisa de trabalhar por conta própria, né? De ter o próprio negócio, de ser dono do nariz dele, de não aceitar. Eu acho que quando a gente tem muitos arrependimentos, tem engolido muito sapo no trabalho, se Uhum, engolia muito sapo, de ter deixado de falar, de se posicionar em algumas situações com amigo, né? Com uhum, família, no momento que você tinha que se posicionar, você calou para poder caber naquela situação. Isso, isso dói muito, né, na gente, porque, pô, uhum. deixei de me posicionar ali e passou. Agora não volto eu É, falar lá, chamar lá não. aquela pessoa e falar, olha, naquela época que você falou isso, engolir aquele É. sapo, não, não vale mais. Então, assim, esses são os arrependimentos que a gente tem. E assim, você acaba, às vezes, trabalhando demais e assistindo um pouco da sua família por conta disso. E depois pode acontecer isso aí, que a Kelly contou aqui pra gente, a pessoa acumular um dinheiro, uma fortuna, e depois não gastar nada. A gente vê isso, né, E tá gente? lá Por tudo isso que eu parado. tô, ó, vivendo intensamente, Não vida tem. louca. Mas eu acho que às vezes o arrependimento foi como você colocou muito bem. Às vezes o arrependimento ele serve para lembrar a gente sobre isso, que é uma experiência que a gente vive e que daqui para frente a gente tem a possibilidade de fazer diferente. Então, hoje eu já não fico tanto tempo onde não tô cabendo. Eu não, se eu percebo que tal coisa não tá funcionando, eu não vou fazer isso. O não já foi muito mais fácil. Mas Então, eu tenho um pouco assim, Kelly, um pouco de preocupação com isso. Essa coisa, você falou uma coisa que eu sempre pergunto assim para vocês, né, dessa geração agora. Vejo com as minhas filhas, também fico perguntando, questionando, que é o seguinte: vocês estão muito numa vibe assim, ah, vou trabalhar, vou ficar aqui nesse trabalho, vou fazer isso, mas se não der o que eu tô querendo, o que eu imaginei, eu saio, vou para outro, troco, tal, isso aqui. E é assim nas relações também, com os parceiros. E aí eu questiono, será que a gente não falta tempo para poder fazer isso? Porque, por exemplo, se você está num relacionamento e aí você fala, ah, isso já não tá cabendo para mim, que não dá assim, tal, eu já vou sair, vou partir para outro. Você não tem o tempo de maturação com aquela pessoa, com convívio, né? Então, assim, isso às vezes me assusta, porque assim, a gente vê que várias pessoas hoje trocam de pares, muitos casamentos, né? Não dão mais certo. E aí, casamento que eu tô falando, gente, é morar junto mesmo, né? Hum. Porque juntado com fé, casado é. Para mim, é isso que É. vale. E aí, assim, as pessoas não estão tendo tempo. Eu tenho amigas que foram, né, foram morar com a pessoa, tal, em menos de 6 meses, me separei porque não deu certo. Pô, 6 meses, não deu certo. Será que investiu realmente? Aí, assim, é um arrependimento de terminar ou de não dar o tempo, entendeu? eu acho que esse aí já é um assunto até um pouco mais profundo. Não vejo como essa questão do arrependimento, mas é
O arrependimento, eu seu digo, tempo, né? talvez assim, você encontrou coisas que não se encaixam, que não estão encaixando. Aí você vai ficar ali tentando encaixar, você já tá ali há um tempo tentando encaixar uma coisa, seja no trabalho, seja no relacionamento, afetivo, namoro, casamento. É, você encontrou coisas ali que não vão encaixando, mas você falou muito claro, muito certo. As relações hoje estão muito assim mesmo. As Rasas, né? pessoas. Mais rasas. Relacionamento líquido, né? Como É, diz. estamos aprendendo, Thelma, É. líquido agora. Bauman. A Bauman Líquido. fala disso. Relacionamento líquido, Líquido. mas. é, Mas eu acho que nesse sentido que eu falei, foi de você já saber o que você precisa ali e viu que tá tentando e não encaixa. E aí isso você vai viver um arrependimento depois, sabe? Mas eu acho muito difícil, gente. É muito difícil saber se vai se arrepender se não fizer. Porque, assim, às vezes você pensa assim, Porque você tem que vou fazer. fazer, será que eu vou me Não dá. arrepender depois, né? É É, complicado, porque você só sabe se vai se arrepender se você vai fazer, né? Não tem como, né? Eu me arrependo, às vezes, de comprar alguma coisa que eu sei que eu não vou usar. Todo mundo fala, nossa, a roupa ficou ótima em você e eu não gostei. Eu falei, gente, me arrependi. Por que que eu fui comprar aquela calça? Sabe o que eu Tem nada a faço ver quanto a comigo. isso? Eu dou de presente. Falo assim, vai ser um presente. Que Pois eu vou dar. é, porque assim, gente, né? Por que que eu fui esses dias mesmo, saí com uma amiga minha, ela foi comprar, eu não estava nem precisando da calça, ela, não ficou ótima em você, eu falei, gente, é um tipo Leva. de modelagem que não fica legal em mim, não sei Vou me porque eu arrepender, mas ainda cheguei, assim comprei. não, eu cheguei, tá, eu falei, por que que eu fui comprar aquela calça? Fui arrependi, Ah, cara, não tem nada a ver comigo, se eu todo fui na arrependimento onda. fosse E esse. o que os arrependimentos ensinam a gente? Pra mim é que. Isso também é um, né? O É. que os arrependimentos ensinam? O que eles te É, é, ensinaram, que dá Kelly? tempo pra viver daqui pra frente. A gente ainda tem como mudar. No caso dessa senhora que eu abri falando, ela não tem como mudar. Porque ele já foi, né? A gente ainda tem como fazer alguma coisa diferente daqui E pra frente. você, Thelma? Ah, eu acho que os arrependimentos me ensinam a não comprar a roupa que eu não quero, para agradar ninguém. Eu não preciso agradar ninguém, eu quero Isso é passar muito assim, bom. né? Ficar mais tempo com as pessoas que eu gosto, deixar de ficar com as pessoas que não têm nada a ver comigo para agradar, né? Então, assim, eu me arrependi de muitas vezes que eu fiz isso, então acho que eu aprendi que não é. O meu tempo é precioso. Né? É isso É aí. precioso, então eu tenho que estar com as pessoas que eu amo, que eu curto estar, né? Curtindo, né? Tenho muito arrependimento de não ter curtido muito com meu pai, de não ter presenciado mais no final dele. E hoje, com o que que eu aprendi com isso, né? Fico mais tempo que eu posso possível com a minha mãe, com a minha família, com as pessoas que eu amo. Então, acho que o arrependimento faz com que a gente aprenda que não é aquilo que a gente quer mais, então não vai repetir. Dá pra viver No meu diferente daqui caso, pra frente. eu procuro viver o que o arrependimento me ensinou é realmente aproveitar a vida mesmo, né? Viver e não deixar de falar o que eu penso, né? Às vezes, hoje mesmo eu estava num papo em casa e aí eu falei assim, eu tô com uma coisa aqui que eu quero te falar, mas não sei como, cheio de dedo para falar, mas falei porque aquilo estava me agoniando, sabe? E eu acho que é importante a gente falar, não deixar nada para depois, entendeu? Mesmo que a gente vai se indispor com alguém, É. de repente com a pessoa que a gente mais ama, a gente acaba se dispondo. Mas é necessário para você ficar bem, porque senão você acaba não ficando bem. E eu tenho feito isso também nas minhas amizades, meu ciclo de amizades, assim, porque não dá para você ficar passando pano para esse tipo de coisa, sabe? Fingir que tá tudo bem se você não tá bem, porque em algum momento aquilo Vai vai afetar explodir. E aí vai aquela ser pior, porque relação. quando você explode, aí você já explode com um Errado, problema de né? uma Aí forma você errada, arrepende de agressiva. explodir. E aí você se arrepende de novo de explodir. É mais fácil resolver de forma madura antes de. É. Então, e você, gente? Conta aqui, compartilha conosco na nossa página, nosso canal, no Instagram, no TikTok, sobre qual arrependimento você teve, gostaria de compartilhar conosco. E aí, aprendeu com esse arrependimento? Tá, mudou a sua vida? Compartilha conosco, segue a gente. Esse foi mais um Elas Sem Filtro.